A expressão fogo e enxofre descreve continuamente o julgamento de Deus na Bíblia. No Apocalipse, esse julgamento é destinado ao diabo e seus anjos, mas de modo crucial, ele recai sobre qualquer um que o siga. Para Sodoma e Gomorra foi um julgamento saudável, ao qual os profetas, os apóstolos e o próprio Jesus se referem continuamente. Portanto, a gente precisa examinar essa primeira menção de fogo e enxofre, e ao estudarmos o contexto do julgamento divino lá em Gênesis, nós vamos aprender muito sobre a justiça e a misericórdia de Deus. Primeiro, vamos pensar sobre a justiça do julgamento. O episódio começa em Gênesis 18, com o Cristo pré-encarnado e mais 2 anjos visitando Abraão. No verso 20, Cristo explica por que ele veio. O clamor contra Sodoma e Gomorra tem aumentado e o seu pecado é gravíssimo. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que veio até mim. E se este não for o caso, eu ficarei sabendo. Sabe, existem ofensas que cheiram muito mal aos altos céus. Isso é uma coisa maravilhosa. Esse episódio bíblico nos lembra que existe justiça. Deus não está alheio à maldade do mundo. A maldade gera um clamor que é ouvido e que move um Deus amoroso. Por isso, em segundo lugar, a gente precisa pensar na verificação divina. Este incidente mostra pra gente uma extraordinária preocupação pelo conhecimento dos fatos em primeira mão. O Senhor Deus é tudo menos indiferente quando se trata de fogo e enxofre. A sua justiça, o seu julgamento não é casual. Essa mesma preocupação o leva a se encarnar na plenitude do tempo. Não apenas para ver a maldade como espectador mais próximo, mas para conhecê-la em primeira mão como sua vítima definitiva. E em terceiro lugar, vamos pensar aqui na intercessão de Abraão. No capítulo 18, verso 23, nós lemos que o Senhor do Universo permite que Abraão se aproxime com intimidade e comece a barganhar com Deus. Essencialmente, Abraão pergunta: você julgará essa cidade se houverem 50 pessoas justas nelas? De fato, o Senhor não faria isso. Mas e quanto a 45, 40, 30, 20, 10? Você não varreria esse lugar do mapa se houvessem 10 pessoas justas. Varreria? O Senhor promete que não faria isso. O coração de Abraão então suplica no verso 25. Será que o juiz de toda a terra não faria justiça? É espantoso que o Senhor entre em tal barganha e prometa se lembrar da misericórdia e, acima de tudo, se submeta a um padrão humano de justiça. Ele não é o Senhor de tudo? Será que não é Ele quem vai determinar o que é certo e errado? A descida do Senhor à terra não é simplesmente por informação, mas se estende até mesmo à prestação de contas ao ser humano. A responsabilidade para com suas criaturas que são pó e cinza. E novamente, esta descida se estende até os evangelhos, quando o Senhor se torna não apenas um juiz responsável, mas um réu acusado, o que nos leva finalmente a pensar sobre o julgamento mediado. Uma vez terminada a barganha de Abraão, o Senhor finalmente executa o seu julgamento. O Senhor fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. E isso veio da parte do Senhor desde os céus. Agora observe aqui 2 pessoas chamadas de Senhor nesse verso. Ao Senhor na terra, que tem falado com Abraão, e ao Senhor desde os céus. O Filho faz chover o julgamento do Pai. Como Jesus diz em João 5:22, o Pai confiou todo o julgamento ao Filho. É o próprio Jesus quem julga o mundo. Jesus é o responsável pelo fogo e pelo enxofre. E isso, em última análise, é o que nos dá confiança de que o juiz de toda a terra fará o que é certo. Nós sabemos que aquele que julga é aquele que tem sido julgado. Nós sabemos que ele desceu do trono e se colocou no banco dos réus para receber a sentença mais dura que alguém jamais poderia imaginar. Na cruz, o próprio Jesus provou estar mais disposto a sofrer o fogo e o enxofre do que descartá-lo. Estas considerações não vão responder todas as perguntas pertinentes ao julgamento, mas elas nos apontam na direção de uma resposta adequada. Quaisquer que sejam as perguntas que nós tenhamos sobre o julgamento, podemos levá-las à cruz e dizer: eu confio neste juiz para fazer o que é certo.